Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Eu Sou Saudável. E nesse episódio eu vou responder a pergunta que eu mais tenho recebido, que é: o que você fez para emagrecer, Kátia? Quanto você já emagreceu? Me conta o segredo. E nesse episódio eu vou finalmente revelar a fórmula que está por trás do meu emagrecimento. Faz 6 meses que eu comecei essa nova fase da minha vida de ser uma mulher saudável, tenho compartilhado isso com vocês aqui nesse quadro. E nesse período eu já emagreci 21 quilos. O meu físico já mudou bastante e é natural as pessoas focarem nesse resultado, porque é isso que você consegue enxergar, o meu emagrecimento. Só que toda mudança externa que acontece de forma natural, ou seja, sem nenhuma intervenção cirúrgica ou de remédio, ela é reflexo de uma mudança interna. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Toda mudança externa é reflexo de uma mudança interna. Se a mudança externa ela não estiver sustentada pelas suas crenças, pelos seus valores, logo você vai voltar ao que era antes. E é exatamente isso que acontecia comigo antes. Eu fazia dieta como forma de sacrifício para chegar em um resultado, e eu logo desanimava, ou até chegava num resultado, mas logo voltava a comer como era antes. Você se identifica com isso? Me conta aí. Eu não mudava a minha alimentação porque o alimento que eu comia não me fazia bem. Eu mudava porque eu queria emagrecer. E por que eu me comportava assim? Entender isso acho que faz toda a diferença. Porque a dor de ser gorda era muito maior do que a minha preocupação com a minha saúde. Eu tinha um certo desespero de engordar, porque no fundo eu acreditava que o meu valor, ele estava no formato do meu corpo. Eu já tinha sofrido tanta rejeição, tanta cobrança por ser gorda, e essa rejeição ela vem lá da infância no meu caso, sabe? Com 9 anos eu comecei a fazer dieta. Desde lá do colégio, eu já sofri essa rejeição de não fazer parte da turma mais popular da escola, do bullying, de "Ai, olha, aquela gordinha", sei. A gente escuta essas coisas. E até depois de mais velha, eu passei por rejeições, meu próprio marido até. As cobranças também sempre foram constantes na minha vida. Com 9 anos, minha mãe me colocou para fazer dieta, e ela cobrava: "Ai, não pode comer isso, não pode aquilo". A cobrança vinha de toda parte, de mim mesma, mas eu acho que a que mais dói é aquela cobrança que vem da minha própria família. E como que alguém que vive essa pressão estética pode pensar em saúde? Me fala. Eu queria era ser amada, eu queria era ser aceita. A minha boca podia até dizer em algum momento: "Vou cuidar da minha saúde", mas a verdade lá dentro, das minhas emoções, dos meus valores, não era essa. E por que que eu tô contando isso aqui para você? Porque virar essa chave dos valores, da motivação, foi fundamental para o resultado que você está vendo aqui hoje. Esses 21 quilos, eles só puderam ser eliminados de uma forma tranquila, porque eu mudei por dentro. E como que eu mudei? É isso que eu quero te responder aqui hoje. Através desses 3 passos que são a fórmula do meu emagrecimento. E o passo um é: aprenda a se ver como Deus te vê. Deus, ele te aceita como você é. Ele te ama, independente do formato do seu corpo. Deus conhece todos os seus defeitos e ele não te descarta por isso. Mas Deus também, ele vê todas as suas qualidades, as suas virtudes. E ele vê essas qualidades de uma forma que você não vê. Tem muita coisa que você acha que você é incapaz, mas que Deus sabe que você é capaz. E eu poderia aqui, ó, ficar horas falando sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito longo e se você tiver interesse em aprender mais sobre essa forma que Deus te vê, coloca aqui nos comentários: "Cá, eu quero saber como Deus me vê". Quem sabe eu posso me aprofundar mais sobre isso em outros vídeos aqui no canal e abrir isso para você de uma forma mais profunda. Encontrar o meu valor através do olhar de Deus foi simplesmente maravilhoso e fundamental para eu me libertar dessa pressão estética. E olha, encontrar esse olhar de Deus, saber como Deus te vê, não tem a ver com você ir à igreja ou não ir à igreja. Eu vou à igreja desde os meus 8 anos de idade.
e eu não sabia me ver como Deus me vê. Então vai muito além da religião, de você frequentar ou não uma igreja, tem a ver de você realmente entender como Deus te vê, entender a sua identidade. E aí a gente pode ir para o passo 2, que é alinhar a sua imagem para esse olhar de Deus, que é de uma mulher valorizada. Entende o seguinte, a sua mente, ela jamais vai acreditar no valor que você tem, se ela não ver isso no espelho. Não adianta você falando: "Ai, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou valorizada", se a sua imagem desmente isso o tempo todo. Você se olha no espelho e vê lá, toda desvalorizada. Não adianta você ficar falando. O seu cérebro, ele tende a acreditar naquilo que ele vê e não naquilo que ele ouve. Então não adianta você falar só. É exatamente por isso que as crianças aprendem pelo que os pais fazem e não pelo que os pais falam. Então, resumindo, se você continuar se vendo largada todos os dias, você até pode saber como Deus te vê. Você pode até repetir isso. Você pode falar o que você quiser, mas a sua mente vai continuar dizendo que você não tem valor. E foram exatamente esses 2 passos que eu vivi até 6 meses atrás. Por isso você me via aqui nas redes sociais linda, confiante, mesmo pesando 94 quilos, vestindo 48,50. Por quê? Porque eu sabia o meu valor. E eu mostrava isso para o mundo. Ai, Cá, mas sabe que é tão difícil se vestir bem quando a gente está acima do peso? Sim, eu sei. As mulheres, elas cometem um monte de erros quando estão insatisfeitas com o corpo. E é por isso que a minha missão aqui sempre foi ensinar as mulheres a valorizarem o seu corpo de hoje com a roupa. Existe técnica para valorizar o seu corpo com a roupa. E se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar nesse link que eu te explico um pouquinho mais sobre isso, certo? Quando você realmente vive esses 2 passos que eu estou te falando aqui, o que acontece? Você desvincula a comida das suas emoções. Porque comer ou não comer não está mais vinculado com a sua necessidade de ser aceita, de ser amada, de ser bem-sucedida, entende? Aí o que acontece? A comida ela retoma o seu papel original. E é qual? Nutrir o seu corpo. Então você vai para o passo 3 de uma forma tranquila. E esse terceiro e último passo é o que eu tenho compartilhado com você aqui nesses vídeos do quadro Eu Sou Saudável. O passo 3 é: cuide da sua saúde a longo prazo. Não pensa só no hoje, mas em como você vai envelhecer. Entenda realmente o que os alimentos causam no seu corpo. Qual é o impacto do açúcar no seu corpo e do glúten? Faz bem, faz mal? Cada alimento traz de bom ou de ruim para o meu corpo. Quando você entende, por exemplo, o dano que o açúcar causa no seu corpo, você não vai mais comer aquele doce da mesma forma. E é claro que a gente precisa ter equilíbrio, não é preciso ser extremamente radical com essas retiradas, mas também não dá para fazer concessão toda semana, nem muito menos todos os dias, certo? O que eu fiz nesses últimos 6 meses, na minha alimentação, foi tirar o glúten e o açúcar da minha vida. Por isso, o emagrecimento ele veio, porque o meu corpo ele desinflamou. E é importante eu ressaltar aqui que eu não tive nenhum tipo de controle de quantidade de calorias, mas eu entendo que naturalmente essa redução ela deve ter acontecido, porque as escolhas que eu fazia antes eram muito mais calóricas, né? Eu fiz questão de mudar os meus hábitos e não só simplesmente substituir aquele alimento que eu comia por uma versão sem glúten. Então, por exemplo, antes, o meu café da manhã era café com leite, pão e manteiga. Nessa troca, eu não fui atrás de um pão sem glúten. Eu simplesmente cortei o pão. E eu substituí esse pão por outra coisa, por um ovo, por uma crepioca, para algo que realmente iria fazer bem para minha saúde. Isso porque o que eu queria era mudar o meu hábito alimentar e não simplesmente substituir temporariamente um ingrediente que era proibido, o glúten, por exemplo. Como eu já tinha desvinculado o meu emocional da comida, eu não fiz também nenhum tipo de compensação nessa retirada. Então, por exemplo,
E eu tô ansiosa, sempre que eu tô ansiosa, eu como um açúcar, né, tô dando um exemplo aqui. Então, o açúcar tá proibido. Eu vou buscar outra coisa então que eu posso comer, mas eu preciso comer. Aí eu vou lá e como um cacho de banana inteiro, entende? Eu não fiz isso, eu não tive esse rompante de substituição. Por quê? Porque isso já tinha sido tratado lá no passo 1 e no passo 2. E também, isso não aconteceu comigo, por quê? Porque hoje eu tenho plena consciência que o único que pode levar embora toda a minha ansiedade é o próprio Deus. A comida, ela não pode, nunca poderá acabar com a minha ansiedade. Se eu tivesse ido direto para o passo 3 e eu tirasse só o glúten e o açúcar, provavelmente eu teria continuado nesse ciclo que eu vivia antes. E logo eu voltaria a comer o glúten ou o açúcar, ou faria algum tipo de compensação, entende? Por isso que esses 3 passos, eles são importantíssimos nessa ordem. Hoje, eu tenho uma certeza tão grande que eu não volto mais no meu peso de antes, que eu já doei todas as roupas que ficaram grandes. E sem medo nenhum, porque eu sei que a transformação interna, aquilo que eu vivi aqui dentro, está tão solidificado, enraizado em Deus, que só se eu me afastar dele, ou se eu viver alguma doença onde eu preciso tomar uma medicação que desregule o meu metabolismo, por exemplo, tem muitas mulheres que engordam por causa disso. Só nessas situações que eu volto a engordar. Caso contrário, essa mudança, ela é para a vida, ela é para sempre, porque os quilos que você vê a menos em mim, ele é resultado de uma mudança de identidade. É isso que você precisa entender. E essa mudança, ela não para aqui, só no emagrecimento, porque ser saudável não é sinônimo de tô magra, tô gorda, né. Tem muita mulher magra por aí que é doente. Eu ainda preciso manter com regularidade a minha atividade física, que é uma coisa que eu ainda não consegui estabelecer. Eu preciso cuidar melhor do meu sono. E esse aqui, ele é só o começo. E eu quero te encorajar a também viver esses 3 passos na sua vida. Mas lembra, não adianta começar do passo 3. Você precisa ir lá no início e começar a se ver como Deus te vê. Se esse vídeo aqui, ele tocou aí em você, se ele foi importante, encaminha para alguém. Me conta aqui nos comentários como é que mexeu tudo isso aí dentro de você. E eu te espero no próximo episódio do quadro Eu Sou Saudável. Até lá.